Nem sempre eu tive uma relação amigável com o dinheiro. Nem sempre eu tive um relacionamento de paz, de conforto com o dinheiro. Muitas vezes eu me senti em guerra com o dinheiro. E por quê? Eu pensava, mas por que comigo? Por que isso acontece? Por que o dinheiro entra na minha vida e não fica? E aí eu fui buscar entendimento, buscar entender, buscar estudar. E hoje eu criei as 5 regras de ouro que não me deixam mais passar por apertos financeiros. E eu trouxe hoje para vocês para que você também consiga fazer as pazes com o dinheiro e ver o quanto isso muda a nossa vida, muda as nossas crenças, muda a nossa visão sobre o dinheiro. E às vezes a gente tem algumas crenças enraizadas, algumas coisas que a gente pensa ou acha, que às vezes nem são nossas, a gente herdou isso e a gente precisa esclarecer se realmente isso veio, né, de trás ali, de familiares, de dentro da nossa casa na infância, na adolescência, ou se isso realmente já foi criado pela gente. Então a gente tem que pensar. E aí, eu criando essas regras, que eu considero as regras de ouro, isso mudou completamente a minha vida financeira. E realmente eu fiz as pazes com o dinheiro. Hoje eu tenho essa tranquilidade. Eu respeito o dinheiro e eu tenho certeza que esse respeito também vem em forma de mais dinheiro, o dinheiro fica, o dinheiro não some à toa. Então a gente vai vendo ali que o nosso relacionamento com o dinheiro vai se transformando em muitas outras coisas e muito melhores. Então vamos lá. As regras de ouro que me impedem de passar aperto financeiro. E a primeira delas é: nunca gastar tudo o que eu ganho. Nunca. Você nunca pode ficar completamente sem dinheiro, sem 10 reais para pegar um ônibus. Se você precisar levar uma criança ao médico ou se você precisar comprar uma medicação para você mesmo, um remédio para dor de cabeça, e você não ter, você precisar sair de casa e você não ter 10 reais para pagar um ônibus, comprar uma carne para o almoço e você não ter condições. Então você sempre tem que deixar um dinheiro ali. E é o que eu faço. Eu nunca gasto todo o dinheiro que eu ganho. Eu sempre reparto isso, né? Mas isso fica para um outro vídeo que eu posso trazer para vocês. Coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu mostre como eu faço com o meu dinheiro, como que eu faço para investir, como que eu faço para guardar, o que eu deixo ali para o dia a dia. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Segunda regra de ouro: nunca parcelar o que não é essencial. Se você só quer parcelar porque a parcelinha cabe no seu bolso, então você tem que revisar, fazer ali uma análise do que realmente é importante para você. Porque pequenas parcelas podem virar, uma coisa gigante, que depois você não tem controle. Aí você vai ficar sempre endividada, sempre sem uma reserva, sempre no vermelho. Terceira delas: eu me pago primeiro. Antes de pagar qualquer coisa, eu me pago primeiro. E o que quer dizer isso? Olha, eu sei mais ou menos o que eu devo. Eu sei o que vai vir, o que vai vir de cartão para eu pagar. Eu sei o que eu comprei. Eu sei se eu parcelei ou não alguma coisa. Eu sei os streaming que eu tenho que pagar, os aplicativos que eu uso aqui na internet, né? Que a gente tem que pagar. Então, eu já sei mais ou menos qual é o meu gasto, sei as coisas que eu tenho que pagar. Então, a primeira coisa, como o dinheiro cai na minha conta, é eu guardar uma parte do meu dinheiro, eu aplicar ali uma parte.
Então, eu só vou deixar ali na minha conta o que eu sei que eu tenho que pagar naquele mês e aquilo que eu vou deixar para alguma coisinha, uma outra, né? Qualquer coisa ali do dia a dia que a gente precisa viver, né? Que você precisa comprar, pagar um Uber, que você precisa comprar um remédio, que você precisa de alguma coisa assim. Então é assim que eu divido aí, né? Quando meu dinheiro cai na conta, tá bom? Eu me pago primeiro. Isso quer dizer que primeiro eu guardo meu dinheiro, primeiro eu penso na minha reserva, aí eu destino o dinheiro para cada coisa. E isso não precisa ser assim. Por exemplo, você vai dizer assim: ah, Simara, mas o meu dinheiro é todo comprometido. Eu recebo e eu já tenho que pagar isso, o banco já desconta isso, eu já tenho débito ali automático de algumas coisas. Tudo bem, mas você sabe. Por isso que você tem que ter o controle das suas despesas, das suas dívidas. E eu falo, gente, ó, papel e caneta. Não precisa de Excel complicado, não precisa de planilha complicada. Apesar que eu tenho o checklist financeiro aqui para a pessoa, né, para te ajudar a orientar, eu fiz todo esse material aqui. Mas você não precisa disso se você não quiser. Você pode perfeitamente anotar entrada e saída. Durante anos eu fiz isso. Recebi tanto, aí tem água, tem luz, tem prestação de casa, tem aluguel, não sei. Vai marcando aí. Compra. Eu marcava até compra do mês. Eu sabia certinho o que eu podia gastar de compra de mercado. E eu não podia passar. Porque eu comprava à vista, né? Fazia compra à vista. Então, eu tinha aquele dinheiro. Vamos supor, eu tenho R$500 que eu posso comprar de fazer compra no mercado. Eu tô dando um exemplo, tá? E aí é R$500. Eu tentava até puxar para um 490 e tal, mas né? Sempre era apertadinho ali, mas dá. Por isso é importante você saber o que entra, o que sai, para que você saiba ali controlar as suas despesas. Quarto deles, sempre saber para onde o meu dinheiro está indo, porque quem não olha perde o controle. É aí que eu falei aí já, né? Eu acho que essa daí eu já até expliquei. É você saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. Por isso que é tão importante você anotar. Anote, não é difícil. Às vezes eu falo tanto isso para as pessoas, né? Até pessoas chegadas a mim. Eu falo, anota. Mas, meu Deus, por que as pessoas têm tanta dificuldade assim? Eu não consigo entender. A pessoa tem dificuldade de pegar um caderninho, comprar ali, vai no mercadinho da esquina, tem qualquer mercadinho, eu acho que tem um caderninho daqueles pequenininho, uma cadernetinha, sabe? Anota ali, anota. Você não quer anotar todo dia? Tudo bem. Anota pelo menos assim os principais, anota semanal, mas anota, comece a criar esse hábito de anotar, porque daí você vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Ah, eu não tenho esse negócio aí, você é ultrapassada, Simara, e hoje a gente não anota nada mais em caderno, a gente anota no celular. Anota então no celular, faz ali sei lá, vai lá no lugar e anota, não sei. Não entendo muito bem, que eu também não uso muito, né, o celular para essas coisas, eu ainda sou mais de anotar aqui no caderno, anotar nas minhas planilhas, nas coisas que eu uso, mas se você é assim, quer anotar no celular, anota, mas anota o que entra, anota o que sai, para que você tenha esse controle financeiro, porque sem você ter o seu controle financeiro e saber para onde o seu dinheiro está indo, eu acho meio impossível você ter um controle financeiro. Se você não sabe, eu não sei, entrou um negócio aqui no meu cartão, ixi Maria, mas onde é que eu gastei esses R$100, meu Deus? O que é isso, Maria, não sei o que, eu nem lembro. Porque às vezes a gente compra em algum lugar e a pessoa coloca lá o nome da empresa dela, que às vezes não condiz com o nome fantasia. E aí você não sabe para onde que foi.
Porque você fala, nunca comprei aqui, mas não é que você nunca comprou. Você não está ligando o nome fantasia da empresa com o CNPJ da pessoa mesmo ali. O nome que ela usa, né? Da empresa. Então, muitas das vezes a gente não sabe, como a gente não tem controle, né? Vai indo. Nunca tomar decisões financeiras com emoção ferida. Eu deixei esse aqui por último, porque eu vou falar para vocês uma realidade. Gente, eu perdi muito dinheiro por causa disso aqui. Eu perdi na época, eu acho que foi para mais de 400 mil reais, por causa dessa decisão por emoção ferida. Eu estava muito magoada, chateada, e eu queria mostrar para a pessoa que eu era capaz, que eu conseguia, mas eu fui envolta por mágoa, por raiva, sabe? E eu fui fazendo as coisas sem analisar direito, sem pensar direito, sem raciocinar mesmo. Porque quando você fica tomado pela emoção, seja positiva ou negativa, você não enxerga com clareza as coisas. Você fica tudo turvo, você fica movido por um sentimento. E coisa muito sentimental, eu falo que não presta. Eu falo assim, não presta para quando você vai lidar com o dinheiro. Porque se você está muito emocionado, muito feliz, não é legal você tomar uma decisão quando você está muito feliz. Um exemplo, ó, de quando a pessoa está muito feliz, está muito emocionada e faz uma bobagem. Quando você vai para um resort ou para grandes hotéis ou para, né, uma coisa assim que você viaja, sempre tem lugares que vêm te oferecer cotas daquele lugar ou de um empreendimento maravilhoso que está saindo naquela cidade. Vamos supor, vamos comprar um apartamento aqui, esse apartamento pode ser coletivo, e aí cada um compra. Tem um nome até em inglês que eu agora não tô me recordando, mas eu vou explicar, você vai entender. Vamos comprar aqui esse apartamento em 6 cotas, 10 cotas, não sei. Cada um compra uma parte, e aí cada um vem numa época do ano, aí quando você tá ali, encantado com aquelas praias, encantado com aquele resort e tantas outras coisas bacanas, você está emocionado, você está feliz, você tomou uns drinks a mais e o cara vem te oferecer isso, você vai lá e fecha. Quando você chega na sua cidade, você pensa, meu Deus, que burrada que eu fiz. Eu não vou poder ir quando eu quiser, tem que ser ali um cronograma. Eu vou ter que ficar pagando a manutenção daquele bem, mesmo se eu não for o ano todo. Eu vou uma vez só no ano, eu podia ir só uma vez no ano e onde eu quisesse, ou mudar de lugar. Toda vez que você vai tirar férias, você vai só para aquele lugar. Então, depois quando você começa a pensar, você fica desesperado porque você deu com os burros na água, porque você foi pela emoção. Então, o que eu quero trazer com esse exemplo não é só a emoção ruim que me aconteceu, que eu fiz uma coisa errada, mas também quando a gente está emocionado, está feliz. Aqui, aonde eu moro, tem muito costume de se comprar cotas de barcos grandes, para chalanas, que eles falam, coisa assim, para vários pescadores ali se juntam e cada um compra uma cota. Gente, às vezes é 30 mil, 60 mil que você vai pagar pela cota, não sei. Mas, pensa bem, você vai ter que pagar todo mês a manutenção daquilo ali, você indo ou você não indo. Tem todo um rodízio para você usar aquele barco. A pesca não fica aqui, eu não sei no restante do Brasil, mas aqui na minha cidade, no meu estado, não fica o ano todo livre. Então tem os meses que você pode pescar. Aí tem vários homens. Todo o estrago, toda a manutenção é rateada por todos os
vamos se dizer assim, permissionários lá de uso, porque na verdade ninguém é dono, né? Só tem uma permissão para usar, porque dono, na realidade, ninguém é. Então, é tudo isso. E daí você compra aquilo por entusiasmado, feliz e acaba dando com os burros na água. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Nunca tome uma decisão, seja ela qual for financeira, se você tiver tomado por alguma emoção. Você brigou com seu sócio e naquele momento você diz: não, vou largar tudo isso aqui, que se dane, não sei o quê, e sai, e não tá nem aí. E quando você vê, porque se você não desmancha uma sociedade certinho como deve ser, você fica enrolado ali naquelas contas, naquelas dívidas daquela empresa e por aí vai. A mesma coisa quando você se separa e você está tomado de raiva, de mágoa, de tristeza, e aí você abre mão dos seus direitos, ou você assina um acordo qualquer para se ver livre logo daquela situação. E nesse ponto, eu já vi muitas mulheres se arrependerem muito por terem tomado decisões com a cabeça quente e depois, quando o negócio esfria, que ela vai fazer as contas, que ela vai pensar, que ela vai raciocinar, ela vê na cilada que ela caiu financeiramente, tá? E aí faz um mau acordo e isso aí vai para a vida toda e a pessoa vai ficar naquele pesar. Então, essas são as 5 regras de ouro que eu criei para minha vida e que eu não negocio. São coisas que realmente eu não faço mais. E eu deixei essa última porque eu sei que muitas pessoas caem nisso, sabe? A carência, a raiva, a mágoa, a tristeza, a alegria exacerbada, sabe? Aquela alegria fora descontrolada que a pessoa fica ali. Tudo isso tem um preço muito caro para a nossa vida financeira. Por isso a gente tem que pensar. Usar mais o racional, usar o nosso dinheiro com inteligência, com amor e com respeito, tá bom? Espero ter te ajudado. Você pode me falar aí qual dessas regras de ouro você já faz ou você vai começar. Me conta aí nos comentários. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. E se você puder, dá um like aí nesse vídeo, tá bom? Me ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas.